Ok, penso que já estejamos então em direto. Sejam bem-vindos então a este segundo dia do Economics Week. Hoje é um dia especial que eu não posso deixar passar como qualquer outro dia, porque hoje o Núcleo de Alunos de Economia faz 22 anos e quero desde já dar os parabéns ao Núcleo, não só àqueles que hoje fazem parte, mas todos aqueles que contribuíram para toda esta história e para todo este passado que de facto é relevante, não só para nós, não só para a economia, mas também para o ISCTE e para toda a comunidade académica. Hoje, então, vamos ter a conferência Portugal pós-Covid, o futuro das pequenas e médias empresas, com a Diana Bonfim, a qual desde já agradeço a presença. A Diana é economista coordenadora no Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, onde trabalha desde 2001, a altura em que eu ainda era muito pequenina. Tem um PhD em Economia na Universidade de Groningen, nos Países Baixos. O seu mestrado de Economia foi tirado na Universidade Nova e, em especial, a sua licenciatura em Economia também foi tirada no ISCTE, portanto temos um carinho especial pela Diana. Os seus interesses de investigação incluem estudos empíricos sobre bancos, microeconometria aplicada, financiamento de empresas e, por isso mesmo, hoje vem-nos falar sobre o futuro das PMEs, sendo que estão certamente a passar por um período de incerteza causado por esta pandemia. Passo então a palavra à Diana. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada a todos os alunos do NAI, do Núcleo de Alunos de Economia, do ISCTE, por este convite. Enfim, como a Joana disse, a minha formação inicial é no ISCTE, portanto eu tenho um carinho especial pelo NAI, quer dizer, que se formou na altura, enfim, há alguns anos, na altura em que eu era aluna de licenciatura no ISCTE, como vocês são agora, e fico muito feliz por, enfim, hoje ser a comemoração dos 22 anos, há 22 anos era eu aluna no ISCTE e pronto, isto foi lançado cheio de boa vontade por alguns alunos na altura, e fico extremamente feliz por ver que passados 22 anos o NAI não só está vivo, como cresceu, como está cheio de dinamismo e cheio de boas iniciativas e boas ideias. E queria dar-vos, em particular esta equipa, os parabéns pela iniciativa e sobretudo pela vossa capacidade de adaptação. Portanto, esta Economics Week, iria ser o Economics Day, estava planeada há vários meses, não fui ver quando é que surgiu o convite, mas foi claramente há muitos meses que eu tinha esta data reservada na agenda. E, enfim, dadas as circunstâncias, claro que se tornou impossível sentarmos numa sala no ISCTE, trocar ideias sobre vários temas, mas dou-vos os parabéns pela vossa capacidade de adaptação, de reagirem às circunstâncias e de criarem esta oportunidade para estarmos aqui, enfim, não à volta de uma mesa, mas à volta de um conjunto de computadores a discutir um conjunto de ideias. Eu deixem-me só pôr aqui uns slides para partilhar um bocadinho o que vai ser o outline daquilo que eu vos vou falar durante a próxima hora. E, portanto, o desafio que foi colocado foi pensar, tanto a minha intervenção como outras intervenções que irão ocorrer ao longo da semana, pensar o Portugal pós-Covid, enfim, pós-Covid, durante o Covid e pós-Covid. E eu, em particular, vou falar sobre o que será o futuro das PMEs, quais os principais desafios para as pequenas e médias empresas portuguesas no curto e no médio prazo. Então, só para organizarmos um pouco as ideias, eu vou tentar ancorar a minha conversa à volta destes 5 pontos. Pronto, eu acho que temos que começar pelo início e, portanto, gostava de falar um pouco sobre o ponto de partida. Como estavam os PMEs quando foram atingidas por este choque completamente sem precedentes, em que ponto é que estavam as PMEs portuguesas no início de 2020, depois de uma longa década de vários ajustamentos. Depois vou falar um bocadinho sobre os choques, sobre a natureza dos choques, em particular sobre problemas de liquidez versus problemas de solvabilidade e que tipo de desafios estão neste momento a perturbar e a condicionar o desempenho das empresas portuguesas e em particular das PMEs.
Vou falar também um pouco naturalmente sobre as respostas. Portanto, tem havido um conjunto muito vasto de apoios a nível internacional, a nível europeu, a nível nacional. Enfim, não vou estar aqui a fazer uma longa lista de tudo, mas vou discuti-los um pouco à luz dos choques, em que medida é que estas respostas se adequam aos choques que estamos a viver. Já mesmo no final, gostava só de fazer um paralelismo com a última crise. Pronto, enfim, tentando precisamente utilizar alguns elementos do que tem sido a minha investigação sobre as pequenas empresas em Portugal e olhar para algum tipo de iniciativas que foram desenvolvidas durante a crise financeira global, durante a crise da dívida soberana, e compreender se esse tipo de instrumentos são ou não úteis neste contexto, e por fim fazermos aqui uma breve reflexão sobre quais os principais desafios, quais os principais desafios em cima da mesa neste contexto que é dominado por uma incerteza elevadíssima. Desculpa só interromper os slides. Portanto, começando um bocadinho pelo ponto de, enfim, como estavam as empresas portuguesas no início de 2020. Enfim, eu vou falando em empresas, o desafio é falar em PMEs, mas de facto quando pensamos no tecido empresarial português, os dois conceitos estão muito interligados, quer dizer, no fundo, em termos de número de empresas, as PMEs são claramente dominantes no tecido empresarial. Exatamente, enfim, e isto não é apenas um facto em Portugal, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, as PMEs têm um peso muito importante na criação de valor acrescentado, na criação de emprego, e em Portugal isto é claramente o caso. Então, quando nós perguntamos como é que estavam as empresas portuguesas no início de 2020, enfim, sendo isto uma conversa para alunos de economia, já sabem que a resposta tem que ser, enfim, mais ou menos, depende. E se nós recuarmos, enfim, se pensarmos nos últimos 15 anos, foram 15 anos com dois grandes choques para a economia portuguesa: a primeira, a falência da Lehman Brothers e a crise financeira global, e depois a crise da dívida soberana. E, portanto, recuando até 2008, quando a Lehman Brothers faliu, na altura houve um colapso no comércio mundial, uma recessão de grande magnitude na economia mundial, e houve na altura uma grande falta de liquidez que tentou ser suprida através da intervenção de bancos centrais. Na altura, quando pensamos no impacto direto nas empresas portuguesas, e sobretudo dado o que aconteceu posteriormente, o impacto não foi assim tão dramático, foi claramente negativo. Houve uma recessão também em Portugal, mas houve um aumento do desemprego e tudo mais, mas ainda assim o impacto conseguiu ser relativamente moderado, isto porque os bancos portugueses não estiveram tão no epicentro desta crise como estiveram bancos de outros países que estavam muito ligados à Lehman Brothers, com exposições mais ou menos diretas. Esta ligação bancos e empresas é importante, é uma coisa que se calhar vamos discutir várias vezes durante esta conversa, porque em Portugal em particular e na Europa de uma forma geral, a economia caracteriza-se por um grande peso do sistema bancário no financiamento da economia, um bocadinho por oposição aos Estados Unidos, em que o sistema financeiro é bastante mais diversificado, em que uma boa parte do financiamento das empresas, mesmo as médias empresas, é feita através dos mercados. E isto tem implicações positivas e negativas na transmissão de choques, na reação, na forma como a economia reage a choques, e também, como vamos ver daqui a alguns minutos, na forma como as medidas de política devem ou não ser desenhadas para chegar às empresas e para aí chegar aos cidadãos e à economia. Então, voltando ao choque da Lehman Brothers, enfim, de facto aí foi um choque negativo, importante, mas o que aconteceu posteriormente durante a crise da dívida soberana em 2010, 2011 e enfim, que se prolongou até mais ou menos 2014, foi de facto um choque com uma magnitude incomparavelmente maior, com grandes dificuldades de financiamento do soberano, dos bancos, das empresas, das famílias, enfim, com falências, com desemprego. Mas a verdade é que, pronto, as crises trazem oportunidades, trazem destruição de riqueza, trazem reajustamentos violentos, mas também trazem oportunidades. E de facto, olhando agora, em 2020, olhando para o que foi feito nos 6 anos desde que terminou o programa de ajustamento, a verdade é que parece que as empresas portuguesas, os portugueses, que conseguiram encontrar algumas oportunidades neste ajustamento.
Por exemplo, houve um aumento notável do empreendedorismo, um empreendedorismo qualificado, um empreendedorismo muitas vezes jovem, em que as pessoas que foram à procura de oportunidades e criaram essas oportunidades para si próprias. Obviamente isto está documentado, isto não é apenas em Portugal, as crises, este ambiente como que vivemos agora, obriga-nos a pensar fora da caixa, não é? Obriga-nos muitas vezes, essas oportunidades não surgem se temos que ser nós os criadores de oportunidades, e eu penso para vocês que estão a estudar e que irão entrar no mercado de trabalho em breve, acho que esse tipo de mindset é particularmente importante. Ao mesmo tempo, na economia portuguesa, a crise gerou um processo de destruição criativa, vamos lá, um survival of the fittest, não é? Portanto, houve aqui algum tipo de redesenho da economia portuguesa. Houve claramente muitas falências, mas muitas das falências terão sido de empresas que não eram competitivas, cujo papel na economia tinha que ser repensado. E, portanto, algumas dessas falências permitiram criar espaço no mercado para que novas empresas surgissem. E isto foi acompanhado também por uma notável adaptação da economia portuguesa, das empresas portuguesas, e isso foi um dos grandes motores da recuperação económica, que foi a abertura às exportações. E, portanto, o número de empresas que, face a choques de procura interna, dada a incapacidade de vender nos mercados internos, a quantidade de empresas que, com qualidade, se abriram ao exterior e se tornaram mais competitivas a pensar nos mercados externos, foi de facto notável. Isso foi um motor essencial, e é um motor que eu espero que continue vivo e continue a existir. Claro que neste momento o desafio é completamente diferente, porque esta alteração surgiu porque não havia procura em Portugal e, portanto, as empresas que se queriam crescer, se queriam ter atividade, procuraram novos mercados. Neste momento vamos ter toda a economia mundial enfrentar uma recuperação com alguma incerteza quanto à sua duração, quanto à gravidade da própria recessão, e isso obviamente faz com que a solução não seja tão óbvia, não seja tão rápida. Mas, no entanto, a estrutura está lá. E isso eu penso que seja muito importante. Eu recentemente, através do banco, tivemos a oportunidade de visitar um conjunto de empresas, enfim, de excelência, em particular na região centro do país. E algo que me surpreendeu, vários aspectos me surpreenderam pelo positivo. Enfim, eu passo muito tempo a olhar para números de empresas e para os balanços e para os rácios financeiros, e tudo isso é incrivelmente fascinante, é a minha vida, mas foi muito interessante ir para o mundo real e visitar essas empresas e falar com os empresários. E um ponto comum a todos estes empresários de excelência é a concepção de que a empresa deles está em Portugal por circunstâncias, mas o mundo deles está lá fora. Os concorrentes estão lá fora, os clientes estão lá fora, os clientes são o mundo, e portanto isso foi um ajustamento muito importante na economia portuguesa. Diana, já agora, se me permite, poderemos dizer que a falência de empresas mais vulneráveis, aquilo que muitas vezes, e a Diana até participou num estudo recente das empresas zombie, digamos assim, a falência desse tipo de empresas poderá criar e abrir oportunidades ao aumento de produtividade das que ficam? Há várias análises, há vários estudos a mostrar duas coisas. Uma é que podemos dizer com alguma confiança que existiam problemas de alocação na economia portuguesa antes da crise. Pronto, um conceito de misallocation, não apenas recursos financeiros, recursos humanos, enfim, haviam falhas enfim, é difícil pensar numa economia que esteja perfeitamente no ótimo, mas conseguimos medir através de estimações empíricas, através de modelos, conseguimos medir quão longe estamos desse ótimo. A economia portuguesa, mesmo em comparações internacionais, parecia estar de facto bastante longe desse ótimo, e portanto com muitos recursos alocados ao setor não transacionável, portanto sem concorrência no fundo, e com muito menos recursos no setor transacionável, e isso mudou muito durante a crise. E, portanto, quer dizer, eu mais à frente voltarei possivelmente à ideia das empresas zombie, e de facto é algo que me tem ocupado bastante o meu tempo a pensar sobre isso e estudar esse problema. Mas, enfim, se eu recuar aos bancos do ISCTE, e pronto, quando há 20 anos estava eu sentada no ISCTE, uma das primeiras coisas que eu me recordo de discutirmos, era pegar no livro do Samuelson, não faço ideia se ainda é o que vocês usam hoje ou não, mas uma das primeiras ideias era que a economia tinha a ver com haver um conjunto de recursos escassos, e a economia tem a ver com a ideia de fazermos escolhas sobre esses recursos escassos, não é?
Portanto, o problema que se coloca em termos de misallocation é precisamente esse, é um conjunto de recursos, de capital, de humanos numa economia, e temos que pensar qual é a melhor forma possível de os alocar. E penso que de facto que sim, que a crise, enfim, é normal, uns choques que nos tiram um bocadinho do nosso ponto de equilíbrio, que nos obrigam a repensar algumas coisas, naturalmente tenderão a forçar-nos a sair da zona de conforto e a pensar numa solução melhor. E portanto isso felizmente eu penso que conseguiu ser feito com bastante sucesso, enfim, todo o tipo de análises feitas não apenas por mim, mas por muitos outros colegas no banco e no mundo, sugerem que sim, que essas oportunidades existiram. Agora estamos novamente com um grande choque pela frente, não é? E, portanto, temos muita coisa terá que ser repensada. E aqui, por exemplo, acho que é importante pensarmos no setor do turismo em particular, portanto, onde foi, quando pensamos em exportação, pensamos não apenas em exportação de bens, mas pensamos também em exportação de serviços, e o turismo teve um papel extremamente importante na recuperação da economia portuguesa. E nós, enfim, quando olhamos para este ponto de partida, penso que mais de 20% do PIB estaria associado, direto ou indiretamente, a atividades relacionadas com o turismo. E, portanto, há muitos empregos, há muitas empresas e todos nós temos consciência de que o choque não serão apenas mais algumas semanas, em particular no setor do turismo, o choque persistirá durante algum tempo. E, portanto, conseguimos de forma bem sucedida realocar recursos e aproveitar toda uma grande procura por turismo que existiu após a crise da área do euro. Como é que vamos agora conseguir reagir? Como é que as nossas empresas vão conseguir reagir a este novo mundo? Enfim, vai estar claramente no topo dos desafios que temos que enfrentar. E há outro, enfim, quando eu vos tinha dito que quando pensamos como estão as empresas, a resposta teria que ser mais ou menos, enfim, quase tudo o que eu disse até agora foi bastante positivo, mas há um ponto importante, que é as empresas portuguesas tinham entrado na crise há 10 anos extremamente endividadas, extremamente alavancadas, como se diz mais em termos ingleses. E foi feito um caminho muito positivo em termos de desalavancagem, em termos de redução da dependência do financiamento bancário. Portanto, existe evidência clara de que as empresas foram capazes de acumular os resultados que estavam a criar para crescer organicamente, para incorporar esses resultados na empresa e, portanto, reforçar os seus capitais e tornarem-se menos dependentes do financiamento externo. Mas a verdade é que ainda assim, quando olhamos para qualquer tipo de comparação internacional, portanto, apesar de haver uma tendência de diminuição, quando olhamos para qualquer comparação internacional, as empresas portuguesas continuam a situar-se em níveis de endividamento relativamente elevado. Não tanto como há 10, 15 anos, mas ainda assim bastante. E isto, obviamente, é mais um fator de vulnerabilidade no momento em que os choques assumem a magnitude que estão a assumir hoje. Portanto, iria se calhar agora passar para aquele segundo ponto de, enfim, falar um pouquinho sobre os choques, sobre estes choques que estão a afetar a nossa economia hoje. Desculpa. Portanto, quando pensamos nestes choques, deixem-me só aqui partilhar o slide convosco novamente. Eu peço, por favor, vão interrompendo, mesmo enfim, se houver perguntas online, ou coloquem perguntas online, quem está a ver em direto, sintam-se à vontade como se estivéssemos em ambiente presencial. Enfim, quando pensamos no tipo de choques que estão a afetar as empresas, eu acho que é particularmente importante pensarmos nesta distinção entre choques de liquidez e choques que ameaçam a solvabilidade e a viabilidade das empresas. De facto, quer dizer, se recuarmos até início, meados de março, que agora parece que foi quase há meses ou anos atrás, mas foi apenas algumas semanas atrás, quando começámos a pensar no tipo de problemas que as empresas iriam afetar, o que estava na cabeça de toda a gente era pensar neste choque de liquidez. Portanto, a pergunta que todos queríamos responder é quantos dias qual o período que as empresas, na média, conseguirão sobreviver com almofadas de liquidez que tenham criadas. E quando pensamos em almofadas de liquidez, pensamos em ativos líquidos, ativos líquidos que as empresas acumulam e também linhas de crédito, de preferência revogáveis, que as empresas tenham contratadas com os bancos e que possam agora ter acesso a esse tipo de linhas de crédito para enfrentar este choque de liquidez.
O que tipicamente se observa é que as empresas maiores estão mais bem equipadas para reagir a este tipo de choques de liquidez. As empresas maiores têm tipicamente uma melhor gestão de liquidez, uma maior capacidade também dada a sua maturidade, dada a sua escala de gestão e também dada a maior complexidade dos riscos a que estão expostas. As empresas grandes tipicamente têm maiores buffers de liquidez. E para PMEs os desafios podem ser um pouco maiores. Então, um dos primeiros gráficos que eu vi na altura, em meados de março, que me pareceu extremamente interessante, apesar do gráfico, penso que seja já de 2017, salvo erro, foi um gráfico feito pela JP Morgan precisamente sobre quantos dias é que pequenas e médias empresas conseguem sobreviver com estes buffers de liquidez que acumularam. E o que nós vemos é que, em média, uma PME conseguirá viver 27 dias com os buffers de liquidez que tem. Portanto, tendo em consideração a estrutura de custos mais ou menos fixos que a empresa tem, a JP Morgan estimou que este buffer estaria em média em 27 dias. Claro que, se olharmos, há aqui uma grande dispersão, não é? Pronto, portanto nós vemos que 25% das empresas consegue sobreviver mais de 62 dias com este tipo de liquidez que acumulou, mas quando olhamos para o lado esquerdo da distribuição, há também um quarto das empresas que consegue sobreviver apenas 13 dias. E depois em baixo, não sei se conseguiram ver ou não, o que vemos em baixo é a desagregação por setores e de facto esta heterogeneidade entre setores de atividade é muito importante e eu vou voltar um pouco a isso. Mas de facto o que temos que ter presente é que hoje o choque não será claramente apenas um choque de liquidez temporário que consigamos resolver com as almofadas de liquidez que as empresas têm ou com linhas de crédito de curto prazo. O choque, dada a persistência do choque, para muitas empresas, gradualmente o choque passa de um choque de liquidez para um choque de solvabilidade, para um choque que ameaça, de facto, a viabilidade e a sobrevivência das empresas. Portanto, isto é um motivo de preocupação quando pensamos precisamente no elevado endividamento das empresas portuguesas. Quanto mais endividadas estão as empresas, menor é esta capacidade tipicamente de reagir a estes choques de liquidez e, por definição, a sua solvabilidade está mais rapidamente ameaçada. E, portanto, a questão que aqui se coloca, que se colocam neste momento vários economistas à volta do mundo é: durante quanto tempo é que nós conseguimos colocar as empresas e a economia no modo de hibernação? Enfim, porque no fundo a destruição de empresas, há bocado falámos no lado positivo da destruição criativa e quando empresas que não são viáveis desaparecem, se cria espaço para que novas oportunidades surjam, tudo bem que enfim, há custos de ajustamento, mas no longo prazo o equilíbrio tenderá a ser positivo. Mas neste momento estamos a falar de algo muito diferente, neste momento estamos a falar de um choque que afeta praticamente todas as empresas, incluindo aquelas que eram extremamente bem geridas, que eram saudáveis, viáveis, que estavam numa trajetória de crescimento. E, enfim, há dimensões positivas deste choque, enfim, se calhar para o setor da distribuição, enfim, o Zoom que estamos a usar, enfim, tem um crescimento astronómico dos preços das ações. Claro que há vencedores já no imediato, mas há custos muito grandes. Pronto. E, portanto, o que era ideal fazer, se o choque fosse de muito curta duração, era colocar a economia no modo de hibernação, como fazemos com o computador à noite, não é? Enfim, fechamos o ecrã e de manhã, quando abrimos o ecrã, tudo está na mesma. Pronto. E isto permitiria, se isto fosse viável, permitiria evitar um conjunto de falências. E as falências de empresas, sobretudo, enfim, de empresas que têm um valor, o que é claramente a larga maioria, destrói, dado que há um valor associado a estas empresas, a sua falência gera uma destruição de valor na economia. Pronto, esta destruição tem a ver com matches, com ligações entre os trabalhadores e a empresa, que são difíceis de otimizar, com ligações entre a empresa, os seus clientes, os seus produtos, os seus mercados. Portanto, tudo isso gera um valor
que idealmente não queremos destruir. E, portanto, um fator que tipicamente faz com que as recuperações económicas depois de uma recessão sejam mais prolongadas tem a ver com a maior ou menor dificuldade que possa existir no restabelecimento destas ligações, na realocação dos trabalhadores à empresa certa, no redesenho das empresas para o mercado certo. Portanto, o ideal era, sendo um choque curto, bem definido o tempo, era, enfim, vamos parar tudo, colocar tudo em hibernação durante algum tempo e retomamos a atividade assim que possível. Penso que estamos agora gradualmente a acordar, enfim, deste modo de hibernação, e é óbvio para todos que o mundo não é hoje o que era no início de março e irá demorar um período grande a ser, e portanto esta hibernação não pode durar para sempre e não é em si positiva, porque enfim o mundo está a mudar, o mercado está a mudar, e portanto há um grande volume de empresas que não tenderão a ser afetadas, pronto, e que conseguirão continuar a sua atividade, enfim. Mas há muitas empresas que terão que repensar o seu posicionamento, a sua estratégia, a sua forma de existir. E é aqui de facto que chegamos novamente às empresas zombie, que a Joana falava, que a Joana falou há pouco. Nós quando falamos nestas empresas zombie, o conceito surgiu no Japão, na chamada década perdida, nos anos 90 no Japão. Estas empresas são tipicamente empresas que por si só não são viáveis, são empresas que tecnicamente estão em insolvência, mas são mantidas artificialmente vivas, tipicamente através do financiamento bancário. Portanto, os bancos vão, por diversos motivos, tipicamente em contextos de baixas taxas de juro, possivelmente por motivos benignos, numa tentativa de esperança de que a empresa consiga dar a volta e voltar a ter oportunidades de crescimento, possivelmente também por motivos negativos, para evitar o reconhecimento de perdas, mas a verdade é que este tipo de financiamento de empresas zombie é algo que está documentado em Portugal, mas não apenas em Portugal, é algo que se tornou bastante prevalecente um pouco por toda a Europa, e também existe evidência para os Estados Unidos na sequência da crise financeira global e da crise da dívida soberana. Pronto, de facto, se nós pensarmos que tipo de economia é que nós queremos ter depois deste choque, o ótimo não será possivelmente manter todas as empresas vivas, ligadas à máquina, se muitas destas empresas não forem viáveis. Pronto, e esse é o exercício que é extremamente difícil de fazer, e ninguém tem uma chave mágica e ninguém deve, em termos de desenho político, dizer que esta empresa deve ou não deve viver. Enfim, essa é uma decisão que neste momento está muito sobre os ombros dos bancos, e já irei falar em que medida é que os bancos têm papel nessa decisão, tanto em situações normais como em situações de crise, mas é uma decisão que tem que estar também na mão dos empresários e dos gestores, quando pensam como é que espaço terá a sua empresa nesta nova economia, nesta nova sociedade que vamos ter, sendo que é ainda muito difícil conseguir perspectivar exatamente como é que essa economia, como é que essa sociedade se vão construir. Até porque esse tipo de financiamento a essas empresas poderá trazer depois spillovers negativos para as próprias instituições bancárias, por muito que elas acreditem que poderá chegar o dia em que a empresa sobrevive e volta à sua atividade, poderá sempre ter esse aspecto negativo. Exatamente, ou seja, de facto, quer dizer, os bancos neste momento têm, enfim, eu estou a falar dos bancos europeus e americanos, eu acho que conseguimos colocar todos um bocadinho no mesmo pacote, que é, enfim, os bancos ganharam uma reputação bastante pesada com a crise, não é? Enfim, com a crise financeira global, tendo sido responsáveis por, enfim, toda a crise do subprime e todo um conjunto de decisões, e depois existiram os bailouts, que exigiram um esforço muito grande sobre os contribuintes de todo o mundo, e portanto eu acho que ninguém diria com orgulho que sou um banqueiro e enfim, passou a ser ter um bad name. E é engraçado, e o Financial Times ainda há uns dias tinha um artigo sobre isso, quer dizer, neste momento parece um bocadinho a oportunidade de redenção dos banqueiros. Pronto, no fundo, tanto os governos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, estão a pedir aos bancos para terem um papel muito importante enquanto a economia está neste modo de hibernação e de incerteza. E, portanto, está a ser explicitamente pedido aos bancos para que canalizem uma boa parte dos apoios públicos que estão a ser concedidos e
portanto, os bancos têm esse papel de tomar aqui um conjunto de decisões sobre que empresas devem ou não ser financiadas. Isso é o que os bancos fazem, portanto, o que nós chamamos em economia um papel de screening, perceber que empresas devem ou não ter financiamento. Os bancos estão concebidos para terem esse papel na economia. Claro que neste momento é muito diferente fazer essa avaliação, pronto, uma coisa é olhar para os rácios financeiros de uma empresa ao longo dos últimos 2, 3 anos e ver que a empresa tem um desempenho fabuloso e, portanto, se eu usar o meu modelo habitual de avaliação de crédito, eu devia dizer que esta empresa sim merece um empréstimo com condições excepcionais, mas a verdade é que o exercício neste momento que está a ser feito nos bancos é tentar compreender que condições tem essa empresa, não obstante o seu passado, como é que se perspectiva o futuro dessa empresa, e nós aí de facto estamos a navegar à vista e com intuição, não há modelos enfim, de gestão de risco que permitam assentar que nem uma luva neste contexto atual. Há algumas ferramentas que nos podem ajudar, mas é claramente um desafio muito grande. E portanto isto implica que esta semana começaram a sair resultados dos bancos relativos ao primeiro trimestre, e os próprios bancos estão a assumir já um conjunto de imparidades, já estão no fundo a colocar algum dinheiro de parte, vamos lá, para ter uma almofada para perdas que eles antecipem que venham a acontecer e que virão inevitavelmente a acontecer. É inevitável que não exista um conjunto grande de incumprimento, e pronto, já vamos falar um bocadinho também sobre as medidas de apoio, mas enfim, é claramente uma situação em que há aqui falhas de mercado, não é? Como economistas sabemos que as falhas de mercado têm que ser geridas com apoio. Deixem-me só... gostava só de vos mostrar aqui um gráfico também que discute um pouco esta tal composição setorial. Pronto, isto é uma estimativa do BCE. Amanhã vai ser publicado o boletim económico do Banco de Portugal, onde vamos ter também um conjunto de análise à volta disto, sobre o impacto da crise nas empresas e nos bancos. Então, encorajo-vos, como alunos de economia interessados, encorajo-vos a amanhã lerem essa publicação. Isto permite-vos ter uma ideia dos choques em vários setores, não é? Portanto, isto é o impacto no VAP de cada setor do choque atual. E vemos que há aqui uma grande variabilidade, não é? Portanto, há setores em que o impacto é apenas 10%, há setores em que o impacto é de 60%. E os 60% estão no setor de alojamento, restauração, transportes, enfim, aquele tal setor, aquele tipo de atividades ligadas ao turismo que se tornaram particularmente importantes para a economia portuguesa e que geram agora um conjunto de desafios. E, portanto, o principal desafio é pensar onde estão as oportunidades, não lamentar o passado, mas pensar como é que nós conseguimos reagir e adaptar as empresas para responder a isto. Portanto, gostava de vos falar um pouco sobre as respostas, ok? Sobre o que é que tem estado a ser feito no domínio da atuação internacional e nacional. E, pronto, enfim, não vou fazer aqui uma lista exaustiva, eu penso que a maior parte de nós vai acompanhando. Enfim, a nível internacional, o BCE, os bancos centrais, começaram por ter um papel na linha da frente, como é habitual, em termos de garantir que havia liquidez suficiente para todo o sistema financeiro e, consequentemente, para toda a economia. E, portanto, o BCE afinou programas que já tinha para garantir que os bancos têm todos os incentivos possíveis para conceder crédito a empresas e, em particular, a PMEs. Também aumentou o programa de compra de ativos, alterou o tipo de programa de colateral para garantir que os bancos podem usar empréstimos, incluindo a PMEs, portanto, os bancos podem pegar empréstimos que consideram a PMEs e utilizá-los como garantia para receber mais financiamento junto do BCE e, como tal, continuar a financiar a economia. Houve também um grande alívio em termos de regulação do sistema bancário, pronto, isto conduzido tanto pelo BCE enquanto supervisor, como pela EBA, pela European Banking Authority, enfim, a nível nacional também, como Portugal, adotou algumas medidas, todas elas para aliviar um pouco a pressão regulamentar sobre os bancos. Portanto, isto foi uma grande lição da crise financeira global, é que tem que haver alguma ciclicidade na regulação financeira. E, portanto, o que nós queremos é que o sistema financeiro acumule almofadas durante períodos de forte crescimento,
para que essas almofadas possam ser libertadas em situações como as atuais. E é isso que está a ser feito, é libertar todo o tipo de almofadas que foram construídas nos últimos anos. O Banco Europeu de Investimento também tem um conjunto de apoios que são importantes para as empresas. Enfim, há todo o pacote fiscal europeu que é extremamente vasto. O que eu vos apresento aqui no gráfico que estou a partilhar são as respostas das empresas portuguesas a um inquérito que tem vindo a ser conduzido pelo Banco de Portugal e pelo INE nas últimas semanas. Mas isto foi um esforço extremamente rápido do Banco de Portugal e do INE para tentar inquirir um conjunto representativo de empresas portuguesas sobre o que se está a passar neste momento. O inquérito tem vindo a ser conduzido semanalmente, desde o início de abril, portanto o inquérito está a ser respondido por cerca de 4.000, 5.000 empresas que são representativas. As respostas são claramente dominadas por PMEs, porque é assim que se caracteriza o nosso tecido empresarial, mas é bastante representativo. E o que eu tenho aqui para partilhar convosco é, enfim, a resposta a uma das questões do inquérito que tem a ver com o recurso ao tipo de apoios que estão a ser dados em Portugal especificamente. Portanto, há uma medida muito importante que não está neste gráfico, está noutro, que é o layoff. Pronto, e o layoff tem precisamente esta lógica de hibernação que estávamos a discutir há pouco. Vamos evitar que se destruam ligações com valor entre as empresas e os trabalhadores e, portanto, vamos dar aqui uma folga às empresas para diminuir os encargos com salários. O Estado assume parte desses encargos com o compromisso de que, assim que este período seja ultrapassado, os empregos continuarão lá. Para além disso, há as moratórias ou crédito, em que é dada a possibilidade a empresas e também a famílias de adiar o pagamento de juros e de capital nos seus empréstimos. Foram definidas um conjunto de linhas de crédito com garantias do Estado. Pronto, e é aqui que entra o tal papel dos bancos. Portanto, os bancos são responsáveis pela concessão, por uma parte significativa do processo de decisão relativamente à concessão desta linha de crédito. As linhas de crédito têm garantias do Estado, têm tipicamente 90% do montante é garantido pelo Estado e os bancos retêm 10% do risco. E essa parte de assegurar que os bancos têm algum risco é extremamente importante também, por uma questão de alinhamento de incentivos e precisamente para evitar o tal financiamento de empresas que se torna óbvio que não serão viáveis, não é? Porque os bancos sabem que irão perder uma parte desse acesso. Para além disso, enfim, também houve uma suspensão das obrigações fiscais e contributivas. Pronto, e o que nós vemos aqui nas respostas é que empresas é que já beneficiaram, e dentro desta amostra temos a amarelo, enfim, uma percentagem que oscila conforme as medidas das empresas que já beneficiaram. Temos a azul a indicação de que há muitas empresas que ainda não beneficiaram, mas estão a planear beneficiar. Há também uma percentagem dominante de empresas que não beneficiam, nem planeiam beneficiar, e não porque não sejam elegíveis. Portanto, as não elegíveis são as laranjas, existem claramente, as medidas estão desenhadas de forma, por exemplo, em alguns casos, apenas empresas que tenham capitais próprios positivos podem aceder a algum tipo de apoio, pronto, precisamente para evitar que empresas que à partida já não eram viáveis tenham algum tipo de apoio com implicações fiscais, mas ainda assim há aqui um conjunto muito grande de empresas que não está a recorrer às medidas e, enfim, acho que é algo interessante para continuarmos a acompanhar. Outro gráfico que surge neste inquérito, que eu acho que é também bastante interessante para colocarmos o que está a passar em Portugal em comparação com outros países, é qual é a percentagem de empresas encerradas. Pronto, e o que este gráfico nos mostra é que, com base nas empresas que responderam, ok, portanto, atenção que isto não é o universo das empresas portuguesas, enfim, poderá haver aqui algum tipo de enviesamento, mas ainda assim os números são bastante fortes e, portanto, há uma fração muito pequena de empresas que terá encerrado definitivamente. Há aqui uma fração de empresas, 16% no último inquérito, que encerraram temporariamente, mas a esmagadora maioria das empresas mantém-se em funcionamento e, portanto, aqui há que destacar também o facto de
o lockdown em Portugal, a quarentena, ter tido uma natureza diferente em Portugal do que teve, por exemplo, em Itália ou Espanha, em que, dado que as medidas foram adotadas no momento em que o surto já tinha uma escala completamente diferente sobre a população, o fecho de empresas teve que ser muito mais dominante do que foi aqui. E, portanto, de facto, quando vimos estes resultados pela primeira vez, pareceu haver aqui uma boa notícia, portanto, uma boa parte das empresas continua a estar em atividade. Já agora, Claro, Diana, se me permite interromper para colocar aqui uma questão que foi colocada pelo Vasco, e passo a citar. Qual é a opinião da Diana sobre a atribuição do rendimento básico incondicional ou rendimento mínimo garantido a nível europeu, eventualmente durante um tempo limitado e ajustado à paridade de poder de compra, por forma a estimular o consumo direto dos pequenos consumidores nas pequenas e médias empresas, à semelhança do que foi feito nos Estados Unidos? Assim, a economia é muito diferente nos Estados Unidos e na Europa, e a rede social de apoio, o Estado Social é incomparavelmente diferente também em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, enfim, não sei se vocês têm acompanhado os números do desemprego, que são absolutamente assustadores, portanto, cerca de 6 milhões de novos desempregados a cada semana nos Estados Unidos, ao longo das últimas semanas. E para além disso, há toda a questão do acesso à saúde, que é muitas vezes com base num sistema privado que tipicamente está associado ao emprego e, portanto, quando a pessoa perde o emprego, perde também o acesso ao sistema de saúde. Isso é radicalmente diferente do que é a realidade europeia, em que existe um sistema universal de acesso à saúde, em que o sistema, os subsídios de desemprego têm uma natureza diferente, enfim, com a transversalidade entre países. E, portanto, nós quando olhamos para os números do desemprego na Europa, que estão agora a começar a sair, a escala não é de todo comparável com o que se verifica nos Estados Unidos. A própria medida do que se possa chamar helicopter money, o cheque que foi dado às famílias norte-americanas, tem sido contestado por muitos economistas. E aqui vem um bocadinho, e quer dizer, isto até liga bem com o gráfico que eu queria mostrar a seguir, que é os economistas têm passado muito tempo nas últimas semanas a discutir em que medida é que isto é um choque de procura de oferta a ambos. Não é? Pronto, e vocês pensarem, enfim, nos modelos iniciais que estudaram, e uma coisa é quando temos um choque de procura, e para um choque de procura temos que ter um conjunto de medidas que estimulem a procura, e esse tipo de apoios enquadram-se claramente nisso, não é? Portanto, se eu estou a distribuir dinheiro, tenho a expectativa de que haja por essa via um estímulo ao consumo, mas é importante notar que este choque vem também com dimensões muito importantes do lado da oferta. Há restrições que têm a ver com as medidas de restrição, que têm a ver com disrupções na cadeia de fornecimento nacional, internacional. E mesmo a dimensão da procura, claro que existem restrições da procura que têm a ver com perdas de rendimento, pronto, portanto, claramente quem perdeu o emprego não irá consumir, não estará neste momento a consumir como consumiria antes de ter perdas de rendimento. Mas a verdade é que há uma dimensão muito, muito importante que tem a ver com incerteza e com o facto de estarmos em casa e, quer dizer, todos vocês, enfim, o vosso rendimento pessoal estará mais ou menos inalterado, e o padrão de consumo alterou-se muito. Portanto, portanto, a maior parte dos economistas foram muito críticos desta intervenção concreta, porque não é claro que seja, enfim, que a distribuição indiscriminada de um cheque seja a melhor forma de chegar. Portanto, a resposta que tem estado a ser adotada em Portugal e na generalidade da Europa são medidas focadas que nos permitem chegar, de facto, onde esse apoio seja necessário. Portanto, as medidas de layoff, as medidas de apoio às empresas, as moratórias às famílias e às empresas, aí sim estamos a tentar chegar onde essas medidas, onde esse tipo de apoio é mais necessário. Mais uma vez,
estamos a falar de recursos limitados. Enfim, acho que há uma frase recente de um ministro nosso que vai provavelmente ficar para a história, que é, enfim, os apoios de hoje são os impostos da manhã, e não conseguimos contornar essa matemática. Portanto, as medidas de política têm que ser pensadas face aos choques. Não é fácil, mas este tipo de evidência quantitativa, este tipo de conhecimento da realidade são muito importantes, e como economistas devemos tentar tomar decisões que sejam mais ancoradas possível no nosso conhecimento do mundo e, enfim, do que os nossos dados e que os nossos modelos nos permitem aprender. E de facto o que as empresas reportam é que sentem um impacto muito grande de ausência de encomendas e de clientes. 85% das empresas sentem que há uma contração da procura, mas ao mesmo tempo as empresas também reportam que sentem um impacto de restrições no contexto do estado de emergência e também problemas na cadeia de fornecimento. Portanto, os choques vêm de todos os lados e, como tal, a resposta de política é claramente muito complicada. E precisamente com essa linha de que, enfim, de que os apoios de hoje são os impostos da manhã, este gráfico foi publicado pelo FMI no Fiscal Monitor esta semana, no final da semana passada. E eu penso que este diagrama é muito útil para nós compreendermos precisamente a questão, como o Vasco colocou e bem, de, enfim, que tipo de apoio podemos e devemos dar. E, portanto, o diagrama coloca as respostas possíveis de política aqui nestes 4 quadrantes, enfim, e vemos entre a esquerda e a direita, temos a distinção entre problemas de liquidez e problemas de solvabilidade, que foi precisamente onde eu comecei a discutir os problemas, porque as respostas de política para um problema de liquidez ou para um problema de solvabilidade têm que ser diferenciadas. Mas há aqui outra dimensão da escala, na vertical, que tem a ver com o espaço fiscal, com o espaço orçamental, não é? Portanto, o que nós vemos é que o tipo de medidas que um soberano, um governo pode adotar com mais ou com menos espaço fiscal é diferente. E, portanto, quando olhamos para o quadrante inferior do lado da direita, quando pensamos em problemas de liquidez e existindo pouco espaço fiscal, a primeira medida que pode ser adotada tem a ver com garantias, com o governo pedir aos bancos para emprestarem e prometer que dará garantias. Isto, enfim, no contexto europeu tem algumas implicações fiscais logo no imediato, porque há uma garantia, portanto isto vai somar no contexto europeu. Na verdade, a própria garantia acaba por pesar sobre as contas públicas no imediato, mas ainda assim tem menos impactos fiscais do que medidas que estão no quadrante superior da direita, que têm a ver com o alívio de obrigações fiscais, com em wage subsidies, e aqui podíamos incluir as medidas de layoff, ou mesmo financiamento direto de empresas, e eles destacam também as PMEs. E na verdade, em Portugal, enfim, em grande medida, também devido ao espaço fiscal que foi conquistado na última década, e, enfim, também ao pacote europeu que está a ser negociado, as medidas que têm sido adotadas têm estado nestes 2 quadrantes. Portanto, até agora, o espaço fiscal, as decisões são, obviamente, tomadas tendo em consideração que há restrições ao espaço fiscal, mas existe alguma margem para o fazer. Agora, o que nós vemos é que, à medida que vamos para o lado esquerdo, em que os problemas passam de liquidez para solvabilidade, o tipo de medidas tem que ser necessariamente muito diferente. E aqui fala-se em injeções de capital, fala-se em subsídios, dinheiro fundo perdido, enfim, e aqui não há nenhuma hipótese de atuação sem impactos fiscais. Como vocês podem ver, o quadrante inferior não tem nenhuma resposta possível. Portanto, isto significa claro, que a pressão sobre as finanças públicas é bastante significativa. Já que estamos a falar de medidas, aqui o Diogo Bárbara faz uma constatação, juntamente uma pergunta, que é a seguinte: o consumo futuro será afetado pela confiança dos consumidores, o que afetará as empresas. Que medidas podem ser tomadas para a recuperação de confiança nos consumidores? Eu acho que é uma questão excelente. Eu acho que é essa, neste momento, a grande preocupação da maior parte de nós, não é? Pronto, quando é criticada a medida adotada dos Estados Unidos, dos cheques que foram distribuídos, é um pouco por aí, não é? Que eu de facto posso receber um cheque de 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros, mas se eu tiver uma incerteza muito grande sobre o que seja a minha vida amanhã, eu provavelmente vou guardar esse dinheiro no banco à espera do que possa acontecer e não consumir.
Portanto, de facto, para recuperar a economia, a confiança é essencial. E nós, quando olhamos para os indicadores de confiança, que têm estado a ser divulgados nas semanas anteriores, enfim, é uma queda sem precedentes, como não precisaríamos enfim, de indicadores oficiais para perceber que é esse o caso. Portanto, é esse um desafio grande que temos, e a forma como agora esta abertura gradual das economias está a processar é essencial nesse sentido. Enfim, tem que haver um retorno a uma nova normalidade, não o retorno ao que era a nossa vida em fevereiro, claramente. Enfim, que vamos ter aqui um processo de adaptação de vida no novo normal. Enfim, acho que possivelmente todos nos habituámos a comprar muito mais online. Não é? Portanto, acho que mesmo enfim, pessoas de gerações que não estariam, enfim, não o fariam, passaram a fazê-lo de forma bastante regular. Isso é uma alteração que, lá está, que é uma oportunidade para muitas empresas, e tem sido uma oportunidade para muitas empresas, e para as que não foi, tem que existir algum tipo de adaptação. E, portanto, esse reforço da confiança é muito importante e é essencial para pôr a economia novamente a funcionar. Não é? Pronto, e seguramente vai demorar algum tempo até nos sentirmos à vontade para estarmos sentados todos juntos num restaurante cheio de pessoas, para irmos a um concerto com milhares de pessoas. Vai demorar muito tempo até em que haja as condições necessárias para isso, mas temos de aprender a viver no novo normal, pronto, e ganhar confiança para que, pelo menos nesse novo normal, possa haver uma retoma consciente do consumo, que será, por definição, diferente, o que significa que, enfim, que há coisas que implicarão perdas, mas também haverá ganhos noutras dimensões. Mas sem dúvida que reganhar a confiança é claramente um dos mais importantes desafios que temos pela frente. Eu gostava só de vos deixar aqui mais um gráfico. Enfim, pronto, o ponto que eu tinha para dizer aqui é algo que acabou por surgir naturalmente durante a nossa conversa, que é, enfim, este mapa, este diagrama sobre a ligação entre os problemas e a resposta fiscal, tem a ver precisamente com essa ideia de que os recursos são limitados numa economia, não é? E como eu vos tinha dito, as escolhas estão a ser feitas essencialmente por via do sistema bancário. Pronto, este gráfico que foi adaptado pela Bloomberg, mas vem na mesma do relatório do Fiscal Monitor do FMI, e mostra que os bancos têm tido um papel muito, muito importante na distribuição dos apoios junto da economia. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá vemos que esta percentagem é relativamente diminuta quando olhamos para países europeus, e mais uma vez isto tem a ver com a estrutura do sistema financeiro e com a forma como as empresas se financiam. Quando olhamos para a Europa, vemos que estes valores são muito significativos, e em Itália, na Alemanha, os empréstimos que estão a ser concedidos com garantia pública já vão aqui em valores perto de 30% do PIB. Portanto, há aqui vários trade-offs, como foi suscitado numa questão ainda há pouco. Claro que isto permite que os bancos possam utilizar a sua tecnologia para identificar quem são as empresas que merecem mais ou menos ter algum tipo de financiamento neste contexto, mas obviamente isto tem um peso sobre o balanço dos bancos. Portanto, há pressões sobre a estabilidade financeira, enfim, há erros do passado que não se querem repetir, e todos estes trade-offs são de facto bastante complicados. Eu acho que já estou a falar assim há tempo mais, e gostava também de ter algum tempo para ter algumas perguntas do vosso lado, mas gostava só daqui durante alguns minutos de falar sobre um ponto em particular da última crise, sobre o qual eu também tenho trabalhado bastante nos últimos anos, que foi um programa que foi adotado pelo IAPMEI em 2008, num contexto em que, enfim, também havia uma elevada incerteza sobre o que seria o mundo depois da falência da Lehman Brothers, algo que também nunca se pensou que pudesse acontecer, com um contágio muito rápido e muito forte em toda a economia mundial, sobretudo nas economias avançadas. E uma das medidas que foi adotada na altura em Portugal foi criar este programa PME Leader. Então a ideia base do programa é garantir, o programa ainda está ativo neste momento, a ideia do programa é garantir que as empresas de boa qualidade não perdiam acesso a financiamento. Okay? Portanto, aqui a chave do programa é o boa qualidade. Portanto, este tipo de garantias públicas que está a ser concedido,
estamos nós a fazê-lo agora e é normal fazer em períodos em que há choques importantes sobre as empresas. Mas um programa que seja dirigido especificamente às empresas líder, às empresas de excelência, é algo relativamente único que foi feito em Portugal. O IAPMEA ganhou prémios internacionais com este programa pela sua originalidade, porque focou-se em reconhecer a qualidade das empresas. Pronto, e nessa perspectiva, precisamente que havendo recursos limitados é preciso fazer escolhas, então vamos assegurar que as empresas que se distinguem conseguem ter acesso a financiamento. O programa teve excelentes resultados, enfim, tenho estado a trabalhar sobre isso e já passaram alguns anos desde o início e conseguimos avaliar empiricamente o que é que se passou. O programa foi muito importante, não só na vertente de financiamento, portanto as empresas que são eleitas como PME líder têm acesso a financiamento dos bancos com uma garantia parcial do Estado que permite que tenham acesso a mais financiamento e a menores custos. Mas o programa permitiu também fazer as empresas crescer, vender mais, exportar mais, contratar mais pessoas, investir mais, portanto teve um conjunto de benefícios bastante positivos. O grande desafio é, neste momento, como é que nós sabemos quais são as boas empresas? E eu penso que já falámos um pouco também sobre isto. Não se trata de olhar para as rácios financeiras dos últimos 3 anos e perceber quem são as melhores, é perceber, dentro dessas, das que estavam fortes e saudáveis, quais é que têm condições para continuar a crescer, continuar a ter valor numa economia que terá um contexto muito diferente. Enfim, para terminar, para deixar também aqui algum espaço ainda para ouvir mais perguntas vossas, enfim, se as tiverem, eu gostava enfim, de deixar aqui esta ideia de, enfim, nós perspectivando um bocadinho do futuro, quer dizer, no fundo, todo o convite para a conversa era sobre o futuro. Temos de facto um desafio muito grande sobre que tipo de medidas são ou não são as mais adequadas. Portanto, toda a intervenção começou por ser no domínio da liquidez e era o que tinha que ser feito, porque inicialmente isto foi um choque gigante de liquidez, mas à medida que os problemas são cada vez mais de solvabilidade, os custos das medidas a adotar são superiores. O desenho das medidas a adotar é também bastante mais complexo e, portanto, enfim, acho que é uma altura fascinante para ser economista e para poder, e para estudar economia, para ajudar a contribuir para este debate e para ajudar a tomar decisões melhores informadas. É de facto este desafio de, enfim, a tentação de querer fazer a economia hibernar e acordar deste pesadelo e pensar que tudo vai funcionar como antes, torna-se claro que será complicado que assim seja. Portanto, eu acho que é importante, uma questão que também já foi aqui suscitada, enfim, este ajustamento tem custos económicos e tem custos sociais elevados, portanto, mais uma vez, quando contrastamos o Estado Social na Europa e nos Estados Unidos, as realidades são muito diferentes e a forma como este ajustamento será processado será também claramente muito diferente. Mas de facto o desafio é pensar em como continuar, como apoiar as empresas, ao mesmo tempo tendo em consideração que, sem dúvida, que os apoios de hoje serão custos para o futuro, conseguir pensar, enfim, conseguir sair deste horizonte de choque de curto prazo e conseguir assumir o desafio. E aqui não apenas quem está a tomar decisões de política, mas sobretudo os empresários, os trabalhadores, todos nós enquanto cidadãos temos um papel a pensar em como devem ser construídas as bases de uma economia forte, de uma economia sustentável, de uma economia competitiva e tentar que este choque que seja também a criação de oportunidades, como em algumas dimensões a crise anterior também foi. Portanto, queria terminar só com uma nota positiva, que é, enfim, acho que esta ideia de que SME, enfim, esta acho que não era traduzível. SME are fragile, mas são também agile, ok? Portanto, isto é, as empresas, enfim, passamos muito tempo a estudar as PMEs e preocupar-nos com as PMEs, porque têm um conjunto de vulnerabilidades. Não é uma virtude em si ser PMEs, enfim, há uma preocupação com PMEs porque se deseja que elas se tornem empresas grandes, empresas maduras, empresas com escala, e isto é um desafio grande que temos em Portugal, muitas vezes é a dificuldade de dar esse salto para uma escala grande, que seja competitiva em termos internacionais. Mas o reverso da medalha é que as empresas mais pequenas, apesar de serem mais frágeis em algumas dimensões, são também mais ágeis.
E o facto de serem mais ágeis permite-lhes, tipicamente, repensarem-se, redesenharem-se e conseguirem reagir de forma melhor a choques. E, portanto, é na perspectiva que assim seja que as PMEs portuguesas consigam aqui apanhar oportunidades positivas para o crescimento. Enfim, vamos esperar que assim aconteça e esperar que os economistas possam ser úteis para aconselhar, para ajudar a que isto assim aconteça. E pronto, qualquer questão que tenham adicional, tenho muito gosto. Obrigada, Diana. Eu posso aproveitar, se calhar já enquanto não surgem outras questões do público, por colocar duas questões da minha parte. Ao bocado falou-se, embora que não se tenha dado muita evidência, às supply chains, no fundo. Qual poderá ser o impacto da dependência que muitas empresas portuguesas têm dessas supply chains do exterior, digamos assim, porque principalmente bens intermediários. E depois a minha outra questão é o impacto que uma possível subida das taxas de juros, embora que nós cá em Portugal estejamos dependentes claramente das opções tomadas pela União Europeia e da política monetária, mas qual poderá ser o impacto, sendo que isso é uma possível medida para combater esta crise? Então, deixa-me falar um bocadinho sobre as primeiras, pronto, sobre a questão das Global Value Chains, que enfim, há um grande debate, portanto, a economia cresceu muito em termos de globalização, em termos de integração, mas a verdade é que antes da eclosão da epidemia, enfim, em particular, dado toda a atenção China, Estados Unidos e a guerra comercial que estava em curso já há algum tempo, havia um debate bastante aceso sobre, enfim, quais seriam as futuras tendências em termos de globalização e seria ou não, enfim, que tipo de ajustamentos nestas cadeias de valor internacionais, que tipo de ajustamentos estariam ou não em cima da mesa. Enfim, é mais uma vez um contexto de muita incerteza, não é? Pronto, e claramente, num dos gráficos que eu discuti se o inquérito também tem perguntas que se dirigem de forma separada a empresas exportadoras e empresas não exportadoras. E, portanto, também conseguimos olhar para essa dimensão. Claro que, enfim, empresas que estão mais integradas em Global Value Chains e que têm a sua cadeia ajudante e montante espalhada em termos internacionais, no contexto atual em que há restrições de transporte, restrições de movimento, têm desafios acrescidos. Mas esses vamos entendê-los como sendo de facto temporários. Enfim, de facto o mundo terá que continuar a funcionar e, enfim, é claramente um desafio. Agora, é mais uma vez um mundo elevado em certeza. E, em particular, isso não será um problema para a economia portuguesa. O que se vê discutido em termos internacionais é que havia uma grande dependência da China em termos de cadeias de produção. Enfim, também seria um problema em Portugal em alguma escala, mas talvez não tão dominante como noutras geografias. E esse risco de concentração estará a ser repensado de forma séria por muitas empresas, enfim, querendo evitar que, enfim, qualquer tipo, enfim, como vocês sabem, enfim, existem benefícios de diversificação que permitem mitigar o risco, não é? Portanto, quando temos uma elevada concentração, os riscos são maiores. E, nesse sentido, um recuo na globalização e ter também tudo concentrado no país implica riscos muito importantes, implica um retrocesso de crescimento, de desenvolvimento muito importante. Portanto, há claramente muita incerteza, mas é um aspecto muito importante. Sobre a subida das taxas de juro, assim, pronto, eu recordo que eu tinha lá em letras pequenas no início um disclaimer por trabalhar para o Banco Central que é obrigatório, portanto não me cabe todo de ser considerações sobre a orientação da política monetária, mas quer dizer, o que o BCE e que os bancos centrais têm estado a fazer é precisamente o oposto, é assegurar que há todo o espaço de concessão de liquidez e, portanto, não só a taxa de juro está negativa, aqueles tais empréstimos, as Targeted Long-Term Refinancing Operations, que eu tinha dito que são desenhadas para encorajar os bancos a emprestar a PMEs, a taxa de juros nessas operações do BCE tornou-se ainda mais negativa, portanto não está em si, quer dizer, a própria Reserva Federal Americana
desceu as taxas de forma espantosa e fala-se agora lá sobre taxas negativas. Portanto, a discussão que está à volta da mesa junto dos bancos centrais tem muito mais a ver com a expansão da liquidez e com uma base de apoio do que discutir uma subida de taxas. Dos que estão a ver no Facebook, a Ana Questão diz que o Banco Central Europeu está a pressionar a Comissão Europeia para a criação do Banco Mau, que serviria para ajudar os bancos a libertarem os seus ativos tóxicos, do crédito mal parado. Gostei dos seus balanços e queria saber a opinião da Diana sobre a criação desse novo Banco Mau. Pronto, assim, enfim, dada a restrição institucional, não tenho aqui uma opinião, enfim, pessoal que seja diferente. O ponto é, enquanto que nos Estados Unidos a recuperação da crise foi bastante mais forte e estava claramente ultrapassada, não é? Pronto, e lá está, o ajustamento é mais dramático, mas ao mesmo tempo muitas vezes a recuperação também consegue ser mais rápida. A verdade é que na Europa alguns bancos ainda tinham um grande conjunto de ativos de má qualidade e portanto o que o BCE está a propor tem a ver com isso, não tem a ver com novos ativos de má qualidade que estão agora a ser criados, tem a ver com limpar de uma vez por todas ativos tóxicos que tinham sido originados na crise anterior. Pronto, e quer dizer, eu acho que é importante olharmos para os números e para o esforço notável que foi feito junto dos bancos portugueses para limpar este tipo de empréstimos nos seus balanços e de facto neste momento quando olhamos para a situação dos bancos é incomparável com o que havia há uns anos. Pronto, eu penso que aqui a questão, enfim, por exemplo, em Itália, alguns bancos ainda têm situações um bocadinho frágeis. Enfim, é uma questão que em si tem mérito, mas que por si só não vai resolver. Agora, claro que, enfim, o que a literatura mostra é que quando os bancos têm pouco capital, quando os bancos eles próprios estão frágeis, tenderão mais incentivos a ter este tipo de comportamentos de zombie lending. Pronto, e, portanto, é nesse sentido que é importante assegurar que os bancos em si estão fortes e estão em condições para dar este financiamento de forma robusta. Pronto, e, de facto, o caminho que foi percorrido pela banca portuguesa é bastante assinalável e os valores disponíveis confirmam esse facto. Diana, temos mais uma questão do Renato Fontes desta vez. Ele está a perguntar que se as ajudas do Estado na componente layoff não voltarem a ter de ser pagas pelas empresas ao Estado, não estaremos a criar um mecanismo de estímulo às empresas com pior gestão pago pelo contribuinte. Ele está a perguntar se isso não estaria a perturbar o mercado, havendo concorrentes que estejam a receber menos apoios que outros ou não? Enfim, são questões muito importantes e muito complexas que o Renato está a colocar, não é? Pronto, e que eu acho que todos nós como cidadãos devemos colocar e não há respostas fáceis a um problema tão difícil, não é? Pronto, quer dizer, vamos pensar em dois cenários extremos. Um é não ter qualquer tipo de medida de apoio e outro é apoiar todas as empresas que existam. E nós sabemos que o ótimo estará algures no meio. Portanto, o grande desafio neste momento é precisamente isso, é compreender que empresas é que têm condições para beneficiar dos recursos escassos que possa haver para distribuir. E, portanto, obviamente que as medidas de layoff não podem persistir para sempre, são extremamente onerosas, mas foram também extremamente importantes para evitar uma escalada abrupta no emprego como aquela que vimos nos Estados Unidos, não é? Pronto, porque a verdade é que quando olhamos para a estrutura de receitas e de custos de uma empresa, enfim, muitas empresas ficaram sem qualquer tipo de fonte de receitas e os salários são tipicamente, e dependendo do negócio, são uma das principais rubricas em termos de custos. E portanto, não havendo receitas, não há forma de suprir os custos e a solução seria não pagar salários, seria despedir as pessoas. E portanto, este apoio temporário foi de facto crucial para criar aqui um balão de oxigénio. Agora, claro que esse balão de oxigénio tem que ser temporário e as questões mais complicadas, como a que o Renato está a colocar, começam a colocar-se agora. É de facto preciso compreender que têm que ser tomadas decisões e, enfim, é muito difícil assegurar uma justiça plena nestas decisões e, para além disso, claro que qualquer tipo de intervenção no mercado está a gerar distorções, não é? Portanto, a política económica deve tentar
deve tentar corrigir falhas de mercado, não é? Mas é preciso para isso identificar corretamente essas falhas de mercado e, portanto, o que é importante, na minha perspectiva, é haver informação, enfim, este tipo de, por exemplo, de inquéritos que estão a ser conduzidos, enfim, é impressionante a quantidade de estudos que estão a ser feitos por economistas, sobretudo macroeconomistas, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Eu acho que quando foi a falência da Lehman Brothers, os economistas foram muito acusados de serem muito lentos a reagir, ter um conjunto de modelos que não correspondiam à realidade. Agora parece ser o oposto, quer dizer, enfim, entramos no Twitter e temos todos os dias vários papers novos com modelos novos e, portanto, as pessoas estão a fazer um esforço para pensar e para decidir enfim, a tomada de decisões informada é claramente muito, muito importante. Não... Tinha problemas técnicos. Penso que já não haja mais questões e se calhar damos por terminada a nossa sessão. Portanto, desde o panorama nacional, não só nacional como mundial, empresarial, às problemáticas presentes e futuras que poderão surgir, até às receitas que também poderão ser adotadas. Penso que percorremos tudo e a Diana conseguiu explicitar muito bem todas as situações e responder às questões. Agradeço-lhe então a sua disponibilidade, a sua presença. Acho que foi um contributo excelente, principalmente para nós que estamos a estudar estes assuntos e que agora acabamos por ter a realidade em frente aos nossos olhos daquilo que estamos a estudar. Portanto, não sei se a Diana quer acrescentar alguma coisa. Queria agradecer muito o convite, foi muito interessante participar, enfim, tenho muito gosto em ver o núcleo UNAI, assim, então, enfim, amadurecido com 22 anos, enfim, já claramente em idade adulta, cheio de energia, e pronto, e dou-vos mais uma vez os parabéns a vocês e a todos os alunos que assistiram e participaram com perguntas. Acho que é uma altura fascinante para estudar economia e para perceber quão importante é de facto o papel dos economistas e pronto, desejo-vos a melhor sorte possível nas carreiras que vão ter pela frente. Obrigada, Dani, e obrigada a todos os que nos estiveram a ouvir neste tempinho. Muito obrigada.